Amém. Você pode dar um glória a Deus? Está vendo ali aquela cruz ali? Ela está vazia porque aquele que a ocupou ressuscitou, amém? Mas houve um dia, e a palavra é sobre isso, houve um dia em que ele esteve sozinho ali. E quando eu estava orando, Deus falou ao meu coração sobre isso. E eu estava viajando com o Lucas no Rio, não sei para onde a gente estava indo. Pelo que eu conheço dele, ele devia estar indo para a casa da Priscila, né? E enquanto nós conversávamos, eu falei para ele uma coisa que motivou a pregação dessa noite. Nem a família de Jesus acreditava nele. E é verdade. Nem a família dele. A revelação chegou muito tarde para a família de Jesus. E o texto que nós vamos ler vai mostrar um Deus sozinho que volta para aqueles que o abandonaram. Amém? E é essa coisa tremenda que moveu o meu coração. E eu vou falar para você, quem já andou de montanha-russa aí, levanta a mão. Eu sei que tem montanhas russas aí que são lá em Barra do Piraí, tem um lugar lá onde o pessoal, né, costuma morrer lá. Chega sem o coração. Irmãos, eu sempre quando ia andar com montanha-russa, chegava lá quando você chega lá no alto, é que o juízo vem, não devia, né? É ali, naquele momento que você fala assim, para que eu fiz isso? Né? Outro dia eu vi uma reportagem no canal desse aí, que eu não sei nem qual é o nome, que uma menina está fazendo uma reportagem, e quando ela estava lá no alto, ela virou e falou assim, para que eu fui fazer essa reportagem? É porque estavam filmando a descida dela, né? A gente está exatamente crendo que essa pregação faça esse sentimento. Fala assim, quando eu reli o texto que nós vamos ouvir, era como se eu estivesse descendo a montanha-russa para a realidade. Fala assim, abre a sua Bíblia, então, no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, eu estou aqui em Joel, estou um pouquinho distante. Lucas 24. Lucas 24, versículo 42. Isso. A seguir, é isso que está aí? A seguir, Jesus lhes disse, não, perdão. Então lhe apresento, exatamente, já me localizei aqui. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, meu Pai. Que nós possamos cada vez mais, meu Pai, estar cheios da tua presença, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ter entendimento
daquilo que desejas sobre cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, Jesus estava ali na presença daqueles discípulos, Jesus estava voltando para aqueles discípulos. Mas há um momento especial de vitória quando você vê Jesus ressuscitado. Esse momento é um momento de grande alegria. Você está com peixinho assado, com pãozinho, com a alegria da presença de Jesus. Tudo está indo bem na sua vida. Tudo está indo tranquilo na sua vida. Este é um momento maravilhoso. Amém? Mas quando Jesus começa a falar dos propósitos dele, quando Jesus começa a falar qual é a finalidade da sua vinda, aí as pessoas começam a se afastar. E quando você pega a palavra de Deus e lê sobre a morte de Jesus, há uma cena que é dramática. Ele está entre dois criminosos, dois ladrões. Um dos ladrões está zombando dele. Ali é um momento de aparente derrota. Ali é um momento de aparente derrota. Encontrar Jesus ressuscitado é fácil. Difícil é compreender a cruz. Difícil é compreender este processo, o sacrifício. E há um momento que me chamou muito a atenção, que diz que todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, viam tudo isso de longe. Então, vamos desenhar o quadro. Jesus estava crucificado, estava passando por dores terríveis. O histórico das dores de Jesus não ficou para a gente, historicamente falando, como deveria ser. Se você fizer um estudo dos métodos romanos, você vai perceber que eram coisas terríveis. Os pregos eram colocados aqui. Os braços ficavam amarrados pelos ossos. Então você estava aqui, a sustentação era aqui, não era na palma. Por que isso? Porque aqui rasgaria. Né? Questão muito simples. E os dois pés ficavam um sobre o outro com um único prego fincado ali, de forma que a pessoa podia até se manter sustentado ali. Mas como o peso era muito grande e batia nos nervos, era difícil de respirar. O sofrimento era muito grande, doloroso. Quando a gente vê aquele filme, esse último sobre Jesus, a gente compreende mais ou menos, né? Esqueci o autor, Mel Gibson. Algo muito doloroso, em carne viva, aquele homem estava ali crucificado, e a gente às vezes lê sobre isso de uma forma um pouco hollywoodiana, né? Como se Jesus estivesse falando assim, Pai, né? A gente coloca até aquele eco na voz, né? Mas não. Possivelmente Jesus deve ter olhado para o céu e num esforço muito grande, porque ficava difícil você até respirar, ele deve ter dito, Pai, por que me deixastes? A oração de Jesus era essa. Por que ele estava sentindo aquilo tudo? E aí a palavra completa que as pessoas que seguiam a Jesus de longe. A palavra diz que as mulheres e os discípulos de Jesus estavam de longe assistindo a tudo isso. Tem um pouco de sentido a partir desse momento você ler sobre os discípulos de Emaús que foram embora. Muita gente se dispersou. A situação de Jesus era tão dramática que quando ele olhou, ele viu Maria e ao lado de Maria estava João, que era o discípulo mais novo. Ele olha para João e fala, João,
eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Sabe por quê? Nem a família dele acreditava. Nem a família de Jesus acreditava nele. E ali naquele momento, os discípulos, as mulheres, aqueles que o acompanhavam, ficaram distantes. E aí isso me levou a refletir o quanto custa para a gente permanecer perto de Deus quando as coisas não vão bem. O quanto é difícil você conseguir explicar para as pessoas que faz parte do projeto de Deus, que você aprenda a enfrentar as suas dificuldades, para que você possa crescer, para que você possa realizar alguma coisa, e que isso se dá exatamente com Jesus, para que a gente possa ter exemplo. Quando Jesus está no Getsêmani, ele vira para Deus e fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele teve a visão daquilo pelo qual ele passaria. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua, porque é essa vontade de Deus que deve predominar em nós, amém? Eu creio muito nisso, mas eu também creio na visão de Jesus, quando Jesus olha para um lado e para o outro, né? E deve ter se perguntado: onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? Irmãos, como essa palavra deve estar hoje no trono do céu? Como Jesus deve olhar para cá e falar assim: onde estão aqueles que um dia eu trouxe para minha casa? Né? Por que nos afastamos de Deus? Primeira questão. A resposta: ingratidão. Ingratidão. Há uma cena que é muito comovente quando 10 leprosos buscam Jesus. Irmãos, o leproso vivia uma exclusão, ele andava com a capinha e a costa vinha escrito a rejeição. Eles não podiam estar no meio das pessoas, né? Já falei que vai ser ministra de louvor, né? Pode ver isso, ela entra na igreja e ela começa, né? Irmãos, ingratidão é quando eu tenho pouca memória no coração. A gratidão nasce da memória que você tem no seu coração. Os 10 leprosos clamaram a Jesus, e Jesus dá uma ordem para eles, eles são curados e apenas um retorna, né? Jesus pergunta: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Quando Jesus estava na cruz, ele deve ter olhado e falado assim: cadê todo mundo? Né? Cadê? Onde estão as pessoas que andavam comigo, que me ouviam, que viram? Quando João pergunta se Jesus era quem eles estavam esperando, ou se deviam esperar outro, Jesus fala para os discípulos de João: ide e dizei a João tudo o que vocês têm visto. Por quê? Porque segundo os preceitos judaicos, o Messias viria para curar, para restaurar, para trazer palavras de salvação. Onde estavam essas pessoas? A palavra diz que as mulheres que o haviam seguido, muita gente seguia Jesus. Jesus não conseguia ficar num lugar em paz, porque estava sempre gente querendo falar com ele. E na cruz ele estava sozinho, porque aqueles que o seguiam com interesses pessoais. Não o seguiam porque tinham uma visão. O seguiam porque, na verdade, estavam buscando algo para si. Amém? Também há uma outra reflexão: imaturidade de fé. Pessoas que estavam seguindo a Jesus não compreendiam o que Jesus queria. E isso é um fato. Às vezes a gente também na igreja segue a Jesus e não compreende o que Jesus quer. Às vezes a gente está caminhando com Jesus e não reconhece o que Jesus está falando para a gente. Os discípulos de Emaús estavam se afastando de Jerusalém, indo para Emaús, exatamente no momento em que ia acontecer o maior fato da história humana, que era da ressurreição. Eles não compreenderam. Nós estamos incansavelmente avisando aqui que o mesmo Jesus que morreu na cruz, ressuscitou e foi alçado ao céu, esse mesmo Jesus vai voltar,
porque foi essa palavra ministrada aos seus discípulos. Muita gente viu. Então, o que a gente está falando aqui, as pessoas talvez não estejam incorporando ao seu conhecimento, porque a fé é um conhecimento. A fé é um conhecimento que eu tenho. A fé não há, mas tocaram uma música na igreja que eu fiquei tudo arrepiado. Isso não é fé. Isso é uma emoção. Isso é uma emoção. Imaturidade de fé faz com que eu haja como um menino. Eu vou para um lado, vou para o outro, vou para um outro e fico balançando. Eu não consigo botar os pés na rocha e falar assim, eu vou ficar aqui. Imaturidade de fé. Ingratidão diante daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Quando eu olho para trás, eu tenho que ter essa capacidade de olhar para trás e falar assim, como eu era há 10 anos atrás, há 15, há 20? Como eu sou hoje? Qual a expectativa da minha vida hoje? Tudo que Jesus fez por mim, eu tenho que considerar hoje, para olhar e falar assim, caramba, como eu mudei. Como eu mudei. Isso é um sentido do coração, reconhecimento no coração. Imaturidade da fé é outra coisa, é você pensar e falar, se Jesus fez isto com tantas pessoas, há de fazer comigo. Se Jesus se manifesta de tal maneira, há de se manifestar também para mim. E a terceira característica que nos afasta de Deus é covardia, né? Pedro andava com Jesus para baixo e para cima. Pedro teve uma experiência tremenda com Jesus. Mas ele ficou inconformado quando Jesus falou que ia morrer na cruz. Falou, não, nós vamos reagir. E aí Jesus fala para ele, Pedro, não adianta a gente falar da boca para fora. É preciso que a gente tenha certeza do que eu sou capaz de fazer. Na igreja é assim. A gente às vezes faz propósito dentro da igreja que não dura um amanhecer. A gente fala para Deus, Deus, eu vou fazer isso, e não faz, porque eu me acovardo diante da situação. A palavra diz que Pedro negou a Jesus e cruzou o olhar com o olhar de Jesus. Quando ele cruzou o olhar com o olhar de Jesus, a palavra diz que ele chorou amargamente, porque ele percebeu que o Senhor conhecia o coração dele. Nós temos então no nosso coração gratidão, maturidade de fé e coragem. Aqueles que buscam verdadeiramente Jesus têm que ter um coração grato, maturidade de fé, que é, na verdade, a capacidade de você analisar, ver, questionar, e coragem para agir de acordo com aquilo que o Senhor quer. Abre a sua Bíblia em João capítulo 7, por favor, ou liga o seu celular, né? João capítulo 7, no versículo 3 a 6. Ora, 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Aí o versículo 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Presta atenção na contradição que há nisso. Não há dúvida que eles chegam para Jesus e falam assim, vai lá para uma grande cidade para você fazer para os seus discípulos, para as pessoas, tudo o que você está fazendo. Vai lá. Eles viram o que Jesus fazia, mas não acreditavam nele. Os familiares de Jesus não gostavam.
não discutiam aquilo que Jesus estava falando. Mas eles viam o que Jesus fazia? Viam. Eles falaram aqui, deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Aquilo que você faz é tremendo, mas vá para lá. Sai daqui e vá para lá. Por quê? Eles não acreditavam. Eles não acreditavam naquilo que Jesus fazia? Não. Eles não acreditavam em nome de quem Jesus fazia. O fazer é fato. O fazer é fato. Você está vendo. Mas esse fato, se você não souber interpretar, não te leva à fé. Por isso que quando você tem maturidade de fé, você tem capacidade de ver nas coisas as questões espirituais que são próprias. Por que nós padecemos hoje tanto na igreja? Porque as pessoas não conseguem fazer essa leitura. Jesus tem feito, sim, mas nos falta comunhão para que a gente possa entender aquilo que Deus quer fazer. É essa comunhão, é esse laço de unidade que faz com que nós possamos crescer na gratidão a Deus, na maturidade da fé e, por último, na capacidade de permanecer, perseverar. Jesus estava sozinho na cruz, olhando e indagando: onde estão aqueles que me seguiam? Hoje Jesus olha para a igreja e o que ele lança sobre a igreja, e é aí que eu chego onde eu queria, é o olhar de amor que vem de Deus para nós, e que não vem porque você ou eu tenhamos algum mérito, porque não temos. Não há ninguém que tenha mérito, é porque Deus é amor e não faz distinção entre pessoas. Você pode ser uma grande pessoa ou pode ser pessoa nenhuma. O amor que Deus tem por você, ele é representado pela palavra em Romanos 2,11, que diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Você pode ser muito inteligente, você pode não ser muito inteligente. O que importa para Deus é a sua capacidade de desenvolver essas três coisinhas: gratidão, maturidade de fé, que é a capacidade de você ler os acontecimentos e interpretá-los, e, por último, coragem para seguir a Jesus. Coragem. Deus é amor e você hoje é uma pessoa especial para Deus. Não que você seja exatamente uma pessoa especial. Deus é uma pessoa especial. Tem uma palavra que está no versículo 6, no Salmo 68, que diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Acho maravilhoso isso. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Aí completa: mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Deus traz aquele que está lá sozinho e coloca junto. Porque o propósito de Deus é exatamente ter um povo junto dele. É a família de Deus. E essa família de Deus não tem características pessoais. Não tem. Você está aqui num lugar onde cada um pode colaborar com o outro, pode ajudar o outro. Esse é o princípio da igreja. Quando eu estava lendo sobre a sequoia, sabe o que é sequoia? Todo mundo sabe o que é sequoia? É uma árvore, que ela, na América do Norte tem uma árvore grande, ela é gigantesca. E é uma coisa curiosa, ninguém ouviu falar dessa árvore? Nunca ouviram? Já ouviu falar? Ela é uma das maiores árvores, ela atinge alturas gigantescas. Então eu devia ter trazido até uma fotinha. Quando você chegar em casa, você procura sequoia. Você sabe que, embora ela seja uma árvore grande, né, vou ser mais técnico aqui, então deixa eu mostrar para você que eu pesquisei isso daí. A sequoia é um gênero de árvores da família das taxodiáceas. Estão compreendendo isso aí, né? Tranquilo, amém? Todo mundo pode dizer amém?
Não é? Que conta com apenas uma única espécie sobrevivente, a Sequoia sempervirens. Tá ok? Todo mundo compreendendo. Olha, duvido que vocês não saibam o que é uma sequoia. Duvido. Não é possível. O gênero, no entanto, inclui diversas espécies atualmente extintas, etc, 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 etc. Mas você sabe por que eu estou citando a sequoia? Porque quando Deus falou comigo sobre amor, Ele me falou que o amor pressupõe o estar junto em família. A sequoia, ela é gigantesca. Ela é uma árvore que vive anos e anos e atinge alturas muito grandes. Vocês já viram, sim, aquelas árvores americanas que abraçam a sequoia assim, ela é grande? A raiz dela é uma das menores raízes. Aí você fala assim, mas como que uma árvore tão grande se mantém de pé? Eu estava lendo isso porque eu gosto de ficar lendo essas bobagens. Estava lendo isso e falei, como é que uma árvore dessa tem uma raiz desse tamaninho? E aí eu fui buscar a explicação e disse o seguinte, que a sequoia, ela se mantém de pé mesmo nos maiores vendavais, porque elas crescem perto uma das outras. Então, uma não permite que a outra caia, uma firma a outra. Se você plantar uma sequoia sozinha, ela não vive. Eu falei, eu acho que igreja é assim. Não adianta a gente querer crescer separado. Você sabe que a palavra... Hein? Não é? Você vai ver, bem alta. Todo mundo vai chegar em casa, vai digitar lá no Google, porque você sabe daquilo. Se você digitar alguma coisa no Google e não achar, é porque Deus ainda não criou. Porque tudo que Deus criou está ali no Google. Né? Coisas assim, mas é verdade. Irmãos, ela só não cai porque ela vive. A raiz é pequena, mas uma mantém a outra perto. Então, a firmeza que o cristão tem, o laço que une a gente, é o laço de amor. Na palavra de Deus, em momento nenhum você vai encontrar que o que une Deus ao homem seja a fé, seja o conhecimento, seja a sabedoria, não há nada. O que faz você estar ligado a Deus é o amor. O amor é que marca você para que você possa viver a presença de Deus. A gente hoje precisa cada vez mais relembrar que Deus é amor. Por isso que a palavra em Romanos diz que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não acha que o fulano é um pregador excelente, nem que o fulano tem uma capacidade de orar que você não tenha, porque indistintamente Deus está sobre todos nós, amém? Aí você vai perguntar, pastor, mas todos serão salvos? Quem dera, mas todos os que quiserem serão salvos. O que significa isso? Não é que eu esteja sendo salvo como alguém é resgatado de um assalto, não. É que eu estou sendo liberto da realidade deste mundo. Deus está me resgatando para que eu volte a ter a antiga natureza adâmica, anterior, prévia. Hoje o que você é não era o que Adão era, sabia disso? Não era. Havia uma realidade que vai ser novamente verdade quando você e o seu corpo for glorificado. Leia lá a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver, somente quando o seu corpo for glorificado. Aquilo que você entende hoje, aquilo que você vê hoje, aquilo que você não explica hoje, nós estávamos comentando, estou vendo o Wesley ali, estava lembrando a questão do dente. Né? Eu vou chegar no céu e falar, Senhor, olha a minha mão, 5 unhas, servem para nada. Você corta, isso fica crescendo, crescendo, crescendo. Né? Deus criou a unha só para a mulher passar esmalte, não é isso? Né? E o dente, que devia ser um negócio, você fala assim, tira o dente, semana que vem você está com um novo. Que coisa maravilhosa, né? Esse corpo falho, a gente trabalha, faz exercício, sua, né? Aí chega uma certa idade e acontece. O que acontece às vezes com as pessoas,
eu fico olhando as pessoas gordas, irmão, me dá uma tristeza. Dá uma tristeza, eu falo assim, eu fico, eu olho e falo assim, gente, deve ser muito triste, né? Você às vezes querer fazer um negócio e não poder, não ter essa capacidade, não é? Irmãos, um dia, você vai estar na presença de Deus e Deus vai transformar o que você é. Não só apenas no físico, mas na sua visão, no seu entendimento. Paulo chega a falar, hoje nós vemos como que por pedaços, mas um dia nós vamos ver conforme nós somos vistos, né? Então Deus nos chama para que a gente possa viver pelo amor, pela sua presença em nós, é que nós vamos sentir no amor de cada um, o amor de você pelo outro. E isso explica, irmãos, coisas que são muito tremendas. Se você vem para a igreja, com o propósito de estar confortável, isso não é uma resposta. A gente tem que vir na igreja para estar fazendo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se realize na minha vida, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso exercitar dentro da igreja. Pouco a pouco eu vou colaborando, porque a igreja é um lugar de pequenas pessoas que formam família, amém? Deus está olhando, às vezes a pessoa olha e fala assim, mas eu fui naquela igreja, a igreja é assim, assado, fui naquela igreja assim. Irmãos, chega em casa, para diante do espelho, olha, e procura fazer um exame de si mesmo. Quem sou eu? Às vezes a pessoa vem reclamar de igreja comigo, eu falo, você sabe por que Deus nunca colocou você numa igreja perfeita? Sabe por quê? Não, pastor, porque se te colocar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Não é? Vai deixar de ser perfeita. Você vai ser o defeito. Coisas que você é básico, a pessoa vai sair da igreja, sabe a primeira coisa que ela fala? Pastor, eu não vou ficar na igreja não, porque eu faltei 2 domingos, ninguém me deu uma visita, não ligaram para mim. Pois é, irmão, você que sempre visitou as pessoas, sempre ligou para as pessoas, não, eu costumo não visitar não, então fica quieto, irmão. Fica quieto, né? A gente olhar, o espelho é um grande ajudador, né? A pessoa chega às vezes para mim e fala assim, pastor, eu estou vivendo uma crise terrível no meu casamento. Eu falei, irmão, por quê? Pastor, não ter corrido tanto tempo, eu olho para minha esposa, já deu o que tinha que dar, né, pastor? Aí eu olho aquela pessoa, eu olho assim, irmão, você tem guarda-roupa na sua casa? O seu guarda-roupa é aquele que abre, tem um espelhão? Tem. Passa 1 minuto de frente para ele, nu, fica nu, olhando para ele. E põe o sal de fruta perto, porque vai ficar enjoado. Vai ficar enjoado. Vai olhar e falar assim, misericórdia. Você sabe por quê? Porque a gente não consegue, irmão, a gente não consegue olhar para nós. A gente não consegue olhar. E essas coisas, irmãos, a gente olha e não consegue perceber o que Deus está querendo fazer. Amém? Todos nós precisamos refletir. Afinal, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus não faz acepção de pessoas? Primeiro, presta atenção no que eu vou te falar agora. Por que Deus não faz distinção? Foi bom, Senhor, me lembrar disso, porque eu preguei uma vez numa igreja sobre Deus não faz acepção de pessoas, e eu notei que as pessoas não falavam glória, não falavam nada, e elas olhavam para mim. Depois uma irmãzinha perguntou, pastor, o que é acepção? A gente tem que ter um cuidado enorme. Eu uma vez preparei uma pregação toda sobre taioba, folha de taioba. A pregação toda foi baseada, porque eu estava no interior, falei, o pessoal aqui de Cabo Frio,
né? E falando de taioba para cá, que a graça de Deus sobre a vida de certas pessoas é igual a água sobre a taioba. Não para. O que é taioba, pastor? Você não sabe o que é taioba, minha irmã? Passou a ser... Nessa idade a senhora não sabe o que é uma taioba? Não sabe. Você sabe o que é uma taioba, bem? Não sabe? Não sabe? Aí, é de Cabo Frio. O pessoal de Cabo Frio não sabe o que é taioba. Taioba, vamos lá. Quem pode explicar cientificamente o que é taioba? É uma folha verde. Oh, mas... Taioba. Isso. Não. Olha, presta atenção. Presta atenção. A taioba se parece muito com a couve. Sabe o que é couve? Só que a taioba, ela é um pouquinho maior. Você sabe o que é taioba? Claro. Tem. A taioba é uma folha grande que você normalmente refoga e você não pica igual couve. Você tira uns pedaços, umas lascas, coloca numa sopa de fubá, que é uma coisa maravilhosa, é muito excelente para curar qualquer coisa que você esteja passando. Porque sopa, não, tem que botar umas gotinhas de Bredizinho. Você põe. Hoje é uma perseguição ao pastor. Outro dia colocaram aqui, a Thaísa colocou que estava com dor de dente, não foi? Eu fui falar Ponstan, aí as pessoas começaram a me criticar que eu estava fazendo receituário. Eu falei, olha, eu coloquei um remédio que é vendido até nos camelôs, Ponstan 500, não é isso? E Predizin 20 também, né? É isso aí. Hein? É muito bom para dor, só não pode mastigar. Aí, ó, a minha ministra de louvor. Irmãos, enfim, vamos voltar aqui. Presta atenção naquilo que eu vou falar agora para você. 2 lições porque Deus não faz acepção de pessoas. A primeira coisa, todos são justificados pela graça. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, para que você descubra isso. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram, fala para mim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, por que o livro de Romanos é revolucionário? Porque o livro de Romanos, ele contestou a estrutura da igreja romana da época, porque na verdade as indulgências diziam que você tinha que dar para receber. Você tinha que fazer penitência para receber. E o livro de Romanos diz o contrário, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Mas pela graça, que é dom gratuito de Deus, nós fomos resgatados. Então, ainda que você seja o maior pecador do mundo, Deus te alcançou pela graça dele, amém? Então não há uma pessoa que possa ser considerada melhor que a outra. Por isso que Deus não faz acepção de pessoa, que para Ele, todos nós estamos num lamaçal só, todos nós somos pecadores, todos nós padecemos dos mesmos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades, eu só preciso reconhecer isto. Igreja de Jesus, não há nada que nós possamos fazer para negociar com Deus, por isso que esta palavra, ela é na sua raiz, revolucionária. Quando Lutero, quando Wesley, quando todos os grandes, quando Calvino se debruçaram na palavra de Deus, eles perceberam que a graça é que sobeja,
ela é derramada sobre todos nós. As propostas de campanha financeiras são propostas de ladrões da fé, são negociadores da fé, porque na verdade Deus está nos dando hoje uma palavra de amor. Aquilo que necessitava ser dado, Jesus deu na cruz. Quando ele morreu crucificado, ele estava pagando o preço por mim e por você, e não há nada que você possa fazer senão aceitar o sacrifício de Jesus. Pastor, por que eu tenho que aceitar? Porque na verdade ele não pode te obrigar a querer isso. A salvação vem de Deus, mas você precisa aceitar Jesus como aquele que é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fizer isso, você não será resgatado. Se você não fizer isso, você não será resgatado. Estou dando a maior notícia. Eu glorifico quando eu falo assim, Deus não faz acepção de pessoa. Eu fico, graças a Deus. Porque se fizesse, irmãos, os meus pecados seriam colocados ali na rua, todos eles, para que as pessoas... E teria que ter mais um pouco de presidente Bacher. Nós teríamos que enfrentar um tribunal. Mas não! Jesus pagou o preço por nós. E por que Jesus pagou esse preço? Porque é o preço de morte. Por que é esse preço de morte? Porque Deus, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ser contrário à sua natureza. Você perguntar, Deus pode odiar? Não. Porque o ódio é a própria negação de quem ele é. O ódio é a própria negação. Deus pode produzir o mal? Não, porque o mal é a ausência de Deus. Deus pode produzir a escuridão? Não, porque a escuridão é a ausência da luz. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus pode ser injusto? Não. Deus tem que ser justo, porque faz parte da sua natureza, da sua essência. Quando o diabo, quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso da sua presença. Quando o homem, através de Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus, o juízo de Deus estava sobre eles. O juízo de Deus estava sobre eles. Eles deviam também morrer. Mas o plano de Deus excedeu ao conhecimento daquele que nós tínhamos por rebelde. Deus enviou o seu Filho, Jesus, que morreu na cruz, e o justo pagou pelo pecador. Isso é a maior verdade do universo. Deus se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua luz, e os seus não reconheceram, a palavra diz. Irmão, você vai perguntar, mas o que tenho eu a ver? O que tenho eu a ver com Adão e Eva? Porque na verdade é um pecado de geração. É um pecado de geração. A raça humana, pela justiça de Deus, a raça humana, pela justiça de Deus, devia pagar o preço em morte. Por isso que nós falamos que Jesus nos justificou. Sendo Deus, pagou o pecado por mim e por você, porque todos nós somos pecadores, e Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele é a raiz da nossa salvação, não é o seu esforço, não é a sua força. Me dá pena, às vezes a pessoa quer fazer sacrifício, quer fazer penitência, fazer trato, fazer combinação. Não faça nada disso, faça apenas um profundo agradecimento a Deus. Adore ao Senhor, porque o Senhor se revelou a cada um de nós. É preciso ter um entendimento de fé, é preciso trazer ao coração a lembrança de gratidão para falar, Senhor, o Senhor nos amou de forma muito especial. Por isso que essa lição que me faz entender por que Deus não faz acepção de pessoa. Deus tem um plano, um projeto.
Segundo, por que Deus não faz acepção de pessoas? Isso eu acho tremendo. Porque as misericórdias suplantam os juízos. Porque a misericórdia de Deus suplanta o juízo que Ele vem a ter sobre a sua vida. O que é misericórdia? É trazer a miséria do homem ao seu coração. Deus olha para você e fala assim, está aí um cara que está fraco das pernas. Está aí um cara que não tem nada nele que possa valer a pena. Mas sobre ele está a unção de Jesus, o meu filho. Portanto, a minha misericórdia o atrai até mim. Isso é uma realidade espiritual. Lá fora ninguém vai entender. Aqui fora você não consegue entender. Eu custei para entender, sabe por quê? Porque Deus não é carne que possa ser julgado por carne. Deus não é carne que possa ser visto por carne. Deus é espírito. E você só consegue discernir as coisas de Deus através do espírito. Eu, quando estou falando para você agora, eu vejo um Deus irado contra o pecador, um Deus que se revolta contra aquele que se abaixa, que divide, que se torna uma carne cansada, porque abandonou a direção da luz. Você pecou, Deus te perdoou, porque te amou desde o princípio. Aquele que tem, irmãos, aquele que tem o universo, o conhecimento de todas as coisas, a ciência, nós não temos ciência nenhuma, irmãos. Eu acho muito engraçado como que as pessoas se rebelam contra Deus através da ciência, como se fôssemos alguma coisa. Somos como se nós conhecêssemos alguma coisa. Se você pegar e estudar, nós temos dimensões, muitas dimensões. Eu preciso quebrantar o meu coração, porque eu estou falando para um povo que pode chegar no céu comigo. Eu estou falando para um povo que precisa olhar para a palavra e falar assim, eu quero quebrantar o meu coração, porque eu não sou nada. Quem sou eu para questionar? Os amigos de Jó ficavam questionando, mas por que isso? Como é que é? Isso não pode ser assim, não pode ser assado. Quando Deus, ao final do livro de Jó, vem falar, ele vem falar assim, escuta uma coisa, quando eu criei, quando os luminares estavam sendo colocados no céu, vocês estavam lá? Não. Então, quem é o homem? Quem é o homem para que Deus possa parar e ouvi-lo? Senão alguém que ele amou, porque nós somos projeto dele. Você não está aqui por acaso. Eu não estou por aqui por acaso. A vida de vocês justifica a minha. O fato de eu estar aqui falando para vocês não é por falta do que fazer. Não é por falta do que fazer. É porque eu preciso falar para você nessa noite que Deus ama você, não porque você seja especial, não porque você seja inteligente, que você seja menos inteligente, que você seja magro, que seja bobagem. Porque Deus ama esse povo que está aqui. Deus ama de forma especial. Você pode chegar e falar assim, Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece. Irmãos, pega a sua Bíblia e eu vou em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Versículo 32. Deus não se esquece de nós. Mateus, achou aí? Mateus 26, versículo 32, a palavra diz assim, Jesus está falando. Aliás, eu vou ler a partir do 31.
Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Grava isso. Jesus estava falando: olha, vocês vão ficar escandalizados porque vocês vão me ver na cruz, pregado na cruz. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Agora, por favor, vamos até o capítulo 28, que eu faço questão de ler do versículo 1 ao 10. Presta atenção. Jesus, ele morreu, morte de cruz, foi traído, abandonado, esquecido. Quando ele estava na cruz, não viu ninguém ali perto. Vem comigo, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E aí aprende isso. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Deixa eu te falar uma coisa. Ele estava indo encontrar quem? Pedro, que o traiu. Os discípulos que se ausentaram. Maior prova de amor não pode existir não só na cruz, mas na resposta de voltar para os seus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos amou apesar de quem nós somos. Jesus tinha dito antes, falou assim: olha, eu vou ser motivo de vergonha para vocês, mas quando eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galiléia. Ele teve a preocupação de dizer: escuta, avisa para eles, para os meus amigos, os meus irmãos, que eu os encontrarei na Galiléia. Você sabe o que Jesus está falando para mim hoje? Que eu posso andar, me distanciar da sua palavra, mas ele sempre vai falar: olha, eu sou Jesus vivo, ressuscitado, e eu estou esperando você. Ainda que eu tenha o meu coração machucado, ainda que as coisas do dia a dia tenham me decepcionado, ainda que eu tenha feito coisas horríveis, dos meus pecados o Senhor não lembra. O Senhor vira e fala assim: avisa para eles que eu os aguardarei na Galiléia. Avisa para o Francisco que
que eu estou esperando ele. Avisa para o pessoal da Betesda que há um lugar no céu para eles. É esse o objetivo. O objetivo de Deus, irmãos, não é que você tenha blusa nova. O objetivo de Deus não é que você tenha carro novo. O objetivo de Deus não é com o seu emprego. O objetivo de Deus é dizer para você que te ama muito, que a finalidade dele é ter você de volta, quer trazer você para casa. Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo de tal maneira, quer dizer, eu e você. A promessa foi cumprida. Se Jesus cumpriu a promessa para os discípulos, a nossa promessa vai ser cumprida. Quando Jesus disse, olha, eu vou morrer, vou ser motivo de escândalo para vocês, mas quando eu ressuscitar, eu vou esperar vocês na Galileia. E quando ele ressuscitou e foi para a Galileia, ele está querendo dar um recado para nós. Há um recado de Deus para nós aqui. Da mesma forma como Jesus falou para os seus discípulos e cumpriu, também o anjo disse, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Quando ele subiu aos céus, os anjos falaram, vocês estão olhando para o céu por quê? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de descer. E eu creio que nós somos a geração que aguarda esse momento. A geração que tem a expectativa da salvação, mas com a certeza de já tê-la cumprido. Porque a salvação é um dom gratuito, mas depende do meu desejo de falar, Senhor, eu quero esquecer. O diabo, ele é aquele que divide. Ele é aquele que procura armar ciladas. Ele é aquele que procura te cegar. É aquele que procura tirar você da visão. Porque nós somos o povo da visão. O povo que tem a visão do céu. Eu preciso olhar para isso e falar, qual é o maior tesouro que eu posso dar para os meus filhos? Eu tendo estudado filosofia, eu tendo abrido grandes livros, a única conclusão que eu cheguei é que não há nenhum sentido na vida humana se não for uma resposta vinda de Deus. É isso que me responde. E quando eu coloquei na minha decisão isto, Deus veio e me demonstrou e me revelou exatamente Jesus, do jeito que eu estou falando para você. Escuta, como Jesus voltou para Galileia para esperar os seus discípulos, há um lugar no céu esperando você. E não espera só você, espera você e a sua casa. Cuida de você, daquilo que você... Por isso que Deus quer que você seja santo. É separado. Santo é separado. Irmãos, nós vivemos um mundo de mesquinharia. Um mundo de mesquinharia. As pessoas querem apenas... Hoje você mal respira, está todo mundo querendo tirar foto, está todo mundo querendo filmar. Para que nós não vamos ter tempo de ver tudo isso? Não vamos ter. Mas uma coisa você precisa colocar no seu coração. Às vezes a gente chega em casa com o coração em pedaços, fala assim, eu não consigo. Eu não consigo. Há uma insatisfação no meu coração. Eu sou um pecador. Cometi muitos erros, muitas falhas. Falhas de pai, falhas de irmão, falhas de amigos. Traições, negações. Esses homens que acompanhavam Jesus, deixaram Jesus sozinho. Na cruz Jesus olhou, não tinha ninguém. Ele teve que entregar a mãe para um rapaz. Mas ele voltou para aqueles que eram seus. E eu digo para você, há uma promessa sobre a nossa vida. É uma promessa de retorno de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Onde que o diabo age? No seu entendimento, quando você começa a duvidar daquilo que está colocado aqui. Os discípulos de Emaús estavam caminhando para outros lugares. Não fosse Jesus ter vindo para relembrá-lo, eles teriam perdido a salvação. Todos serão salvos, todos que quiserem. E você precisa escolher a quem você quer servir. Se a Deus ou ao mal. Porque
Porque todas as vezes que você deixa de servir ao Senhor, você serve ao mal. Nós somos o povo que não se contenta com as coisas que são aparentes, que buscam a essência daquilo que vem de Deus. E Deus é amor. Que o laço que você tenha com seu irmão seja, na verdade, a sua marca de amor. Nós vamos fazer a ceia do Senhor agora. Esse é o memorial que o Senhor Jesus deixou. Por que Jesus deixou esse memorial? Quando ele estava caminhando com os discípulos de Emaús, ele partiu o pão com os discípulos e a partir daquele momento, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito. Que nessa noite você também possa se lembrar, no partir o pão, que o Senhor prometeu voltar e vai cumprir.